Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante do mundo espiritual. Vamos falar sobre as regiões celestiais. Então, para dar início, eu quero ler uma passagem no livro de Colossenses, e muito interessante, porque o livro de Colossenses é um livro onde trava uma luta, vamos dizer assim, entre o apóstolo Paulo e uma heresia que estava surgindo lá, junto com uma filosofia, algo bem complicado que nós vamos tratar um pouco nessa aula de hoje. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, havia naquela época, vamos dizer assim, uma heresia colossense, que é chamada, que era vinculada a um termo chamado gnosticismo, que misturava aquilo que eram as filosofias gregas com o cristianismo, vamos colocar assim. Então, na ótica deles, Jesus era uma emanação de Deus. E ele não é uma emanação, ele é o próprio Deus. Então aqui é colocado, inclusive, são os termos que eram usados naquela época para descrever uma hierarquia do mundo espiritual. E percebemos aqui os termos usados, e é muito importante a gente já começar a conhecer, porque no caso, na condição nossa, ao redor desse mundo, existem entidades que agem e que exercem um nível de influência, como que uma hierarquia. E aqui nessa passagem, primeiro é falado sobre tronos. Então, tronos vem do termo trau, no grego, que é sentar. Então, é vinculado à cadeira real, que tem um escabelo aos pés. Então, aquilo que é atribuído no Antigo Testamento, inclusive, aos reis. Então, é uma condição de poder real, uma realeza, alguma coisa num nível mais elevado. Nós temos, inclusive, no livro do Apocalipse, quando são falados sobre os 24 anciãos, e eles ocupam tronos. A segunda palavra que é usada é a palavra kriotes, que é soberanias. Então, o termo kyrios quer dizer senhor. Kriotes são dominadores, aqueles que exercem um senhorio. Então, já é uma entidade que age mais pessoalmente e vai se assenhorando, dominando, exercendo uma soberania sobre o homem. O terceiro, nessa hierarquia que é colocado, é o termo arché, que é, em primeiro lugar, que é nada mais do que o principado. Então, o próprio termo já diz, é tido como a entidade principal, reinado, magistrado, anjos, demônios, mas num vínculo como o principal, o maior, o que ocupa uma condição mais elevada. Então, por exemplo, o termo arque, de arcanjo, é um anjo poderoso, o super anjo é o anjo principal em termos de guerra. Então, é colocado como exercendo uma liderança, o principal, a entidade principal de uma determinada região. Por exemplo, no livro de Daniel, a gente vê ali colocado o Principado da Pérsia. Então, era domínio persa e essa entidade era a principal, e debaixo dela existiam todo tipo de demônios, entidades, mas aquele que exercia o senhorio principal era, no caso, o principado que nós acabamos de falar. E tem o termo exousia, que é o termo potestade, que quer dizer assim, um poder, um governo, poder que exerce uma autoridade e autoridade inclusive de direito. Então são entidades que regem segmentos socioculturais em meio aos humanos. Então potestades, as potestades espirituais, elas influenciam e criam padrões comportamentais que vão formando um grupo de pessoas. Então existem potestades de violência, potestades vinculadas aos vícios do jogo. Então você vai, por exemplo, num cassino. O que tem lá? Lá tem uma potestade que vai trazer uma influência do jogo.
Você pode até falar, mas eu não gosto muito de jogo, mas quando você entra nesse ambiente, essa entidade que tem e traz um domínio, vamos dizer, nessa área, a gente percebe que as pessoas que são envolvidas pelo jogo, elas vão a um extremo, muitas vezes, de perder tudo e não querem parar. Porque não é somente algo psicológico, é espiritual também. E então o texto de Efésios coloca ainda mais uma entidade, que Efésios 6,12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o termo dominador é o termo cosmocrator. Então, é o governante do mundo. Então, nesse contexto de dominador, já é uma esfera vinculada ao próprio diabo, a Satanás e aos seus demônios. Então, é todo um contexto espiritual. Agora, nós temos que começar a entender, falamos um pouco a respeito disso na última aula, entender esse contexto do mundo espiritual. Então, o espírito é a natureza divina, é algo criado por Deus, sendo ele próprio, vamos dizer assim, também um ser espiritual. Então, o vínculo do espírito que é, vamos dizer assim, criado, ele é criado por Deus. Então, o espírito não é algo físico, então, ele não é somente uma manifestação, vamos dizer assim, material. Tanto isso é uma realidade, A gente vê aí muita história. Eu nunca vi poltergeist, eu nunca vi cadeira flutuar, não existe. Isso é filme de terror, porque o espiritual não pode de maneira nenhuma afetar o material diretamente. São dois contextos, vamos dizer assim, dois tipos de, entre aspas, substâncias materiais totalmente diferentes. Um é espiritual, o outro é físico. Então, essa manifestação, ela não pode ser discernida naturalmente com as nossas faculdades humanas. Então, ele tem e exerce influência na alma e até no corpo, mas nós não conseguimos enxergar, porque fica o quê? Numa esfera totalmente diferente da matéria física. Então, no ser humano, o espírito é a essência, no contexto que eu já estava falando, no Novo Testamento, que se relaciona diretamente com o Espírito de Deus. Então, como nós falamos, o pneuma, no grego, espírito, é aquilo que enche, é aquilo que traz a plenitude, marcando que se Deus é Espírito e existe o Espírito Santo, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós estamos o quê? Recebendo aquilo que é chamado plenitude, pleroma. Colossenses 2, versículo 9, diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. E aqui nós vemos o contexto, mais uma vez, vinculado aos Colossenses, e como eu falei, a igreja de Colosso, ela era assolada por uma filosofia cristã, que eu falei que era o gnosticismo, que queria tirar a condição divina do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma emanação, é um éon de Deus como os anjos. Então, ele é quase como um anjo. Não, ele é Deus, ele é a palavra na criação. E esse é o contexto que, infelizmente, a heresia colossense estava trazendo, era terrível. Então, os dons espirituais, inclusive, são chamados no grego pneumáticos. Então, aquilo que é o resultado do que enche. Vejam que é muito interessante que quando, vamos dizer, a igreja foi batizada com o Espírito Santo, fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, essa passagem de Colossenses fala que a plenitude de Deus estava naquele corpo humano do Senhor Jesus Cristo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, bispo, Deus não é maior do que isso? Deus é imensurável. Ele é o ser espiritual. Ele criou o nosso universo. Depois a gente pode dar até alguns detalhes.
Mas o nosso entendimento ele tem que ir muito além daquilo que é o conceito do que é físico com o espiritual. Lembro que uma vez eu até comentei que havia uma legião de demônios numa pessoa, e uma legião, né? A legião tem 6.600 soldados, quer dizer, tinham muitos demônios ali naquele espaço, porque espírito não ocupa espaço físico no contexto da matéria. Ele está ao nosso redor, no ambiente físico, mas no mundo espiritual. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então vejam que quando nós temos entendimento e temos fé para buscar os valores espirituais, existem os dons do Espírito Santo. Então, a plenitude do Espírito Santo que habitava em Jesus se manifesta na nossa vida e os dons espirituais começam a se manifestar. Então é muito importante a gente ter esse contexto de que, a despeito de nós sermos humanamente um corpo e termos uma alma que são reações químicas, nós temos o Espírito de Deus que foi colocado em nós, que faz contato, entre aspas, com o nosso espírito e assim manifesta os dons espirituais através da nossa vida. Então, a fé, ela é o entendimento do mundo espiritual. Vamos ver Hebreus, capítulo 9, versículo 24, 27 e 28, que diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então, é muito importante nós entendermos algumas verdades que foram colocadas aí. E a primeira lição que a gente tem que aprender é que tudo que existe foi criado e também transformado por Deus. Então, há um processo duplo que acontece na criação, porque a terra era sem forma e vazia, mas o contexto logo da criação havia algo. Então, há uma transformação, a criação e a transformação. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já já com mais Escola de Profetas, falando do mundo espiritual.